Meu querido. Fala aí, malandro, por exemplo. Né? Cuidar do meio ambiente, por exemplo, é responsabilizar grupos que invadem áreas rurais e cometem crimes ambientais. Você não pode você não fazer, eu sou preocupado com o meio ambiente, mas tal pessoa pode que não vai acontecer nada no Brasil. Porque é o que acontece com o MST. E a CPI do MST, aquela que está na Câmara dos Deputados, ela teve um avanço, aí teve uma surpresa. O general Gonçalves Dias tem um longo caminho a percorrer com depoimentos às CPIs. Ontem, ele depois, na CPI dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Agora, a sua próxima parada é na CPMI do 8 de janeiro. Por fim, Gonçalves Dias deve ser ouvido também na CPI do MST. O relator, o deputado Ricardo Salles, pretende ouvir o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República sobre a atuação da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, no monitoramento de atividades do Movimento Sem Terra. Salles também está de olho no ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, já que a ABIN esteve subordinada à Casa Civil no início do governo Lula. Aspas, é importante saber o que a agência levantou de informação sobre as ações, sobretudo do MST. Fecho aspas. O cerco está se fechando para o MST, Fernando Holliday, e G. Dias. Será G. Dias contados? Olha, vamos lá. Eu achei muito interessante essa convocação do G. Dias na CPI do MST, porque o que a gente dizia antes de se abrir a CPI, mas já com as invasões aumentando quase que cotidianamente no Brasil, era: nós temos crimes acontecendo no Brasil com o apoio do governo. Quer dizer, o MST ele é um grupo atrelado ao PT e, portanto, de certa forma, atrelado ao governo. Tem indicado pessoas dentro do governo. Só que a essência do MST é cometer um crime. O crime de corromper, de invadir propriedades privadas. Logo, se o governo, de alguma maneira, está ajudando o MST, tem uma responsabilização direta, um envolvimento direto dos ministros de Estado, quiçá do presidente da República. E é isso que a CPI do MST busca ao convocar o G. Dias e ao tentar ir atrás do ministro Rui Costa. A grande questão é o seguinte: os órgãos de inteligência do governo federal estão sabendo das invasões, estão sabendo com antecedência das invasões, e sabendo com antecedência, estão se omitindo, ou pior, estão colaborando para que elas ocorram? Há algum tipo de financiamento, e acho que esse será um segundo passo da CPI, há algum tipo de financiamento do governo em relação ao MST? Porque se o governo estiver se omitindo ou estiver incentivando a prática desses crimes, ministros têm que cair. Pessoas, inclusive, têm que ser responsabilizadas dentro do governo. Isso não pode continuar. Nós não podemos ter um governo que é parceiro de uma organização cuja essência é cometer crimes no Brasil e, pior, cometer crimes contra o setor que mais entrega nesse país, que é o setor do agronegócio, que é um exemplo para o resto do mundo e que, apesar dos momentos de baixa na nossa economia, como aconteceu recentemente com a pandemia, ainda assim sobreviveu e ainda assim se manteve em absoluto destaque em relação ao resto do mundo. Rock Balboa, né? O agronegócio é Rock Balboa. Exatamente. Né? Apanha ainda sai. Em resumo, nós precisamos parar de punir o agronegócio por dar certo e passar a punir aqueles que estão se omitindo e dessa forma colaborando para o MST. E é isso que o G. Dias vai dizer nessa CPI. E aí, professor Paulo Nicoli? Eu concordo com a análise. Será que o G. Dias vai falar a verdade? Porque ontem lá que foi a CPI distrital, né? Não é a CPMI que está no Congresso Nacional. Né? Ele chegou, ele leu um texto, né? Ele leu lá um texto bonito, até estava eu, não sei o quê, no alto daquele cume eu plantei uma roseira. Quando vem a chuva forte, a água cai, né? Por aí vai. Aí ele leu umas coisas lá bonitinhas. Será que ele vai falar a verdade?
Eu vejo a chamada do G. Dias para a CPI do MST como uma dupla estratégia, né? O Holliday apresentou uma delas, né, que é saber de fato se o GSI tinha informações sobre as atividades do MST, né, de ocupação das terras e tudo mais. Mas, por outro lado, eu vejo também como uma tentativa de alguma forma articular as duas grandes CPIs que estão acontecendo agora, né? A 8 de janeiro com do MST. Isso porque a esquerda ela tem sido muito reativa nessa CPI do MST, e vira e mexe, né, nas redes sociais aparecem os bate-bocas, né, que estão acontecendo com vários deputados ligados ao bolsonarismo e ainda assim dentro da CPI do MST, e por outro lado a bancada da esquerda, sobretudo o Boulos. Então, para tentar de fato contra-atacar, né, essas posições da esquerda, chamar o G. Dias é uma estratégia interessante, com a intenção de enfraquecer o governo Lula e tentar responsabilizar o próprio GSI, ainda sob o comando do G. Dias, com a ideia de que eles tinham informações privilegiadas, talvez, sobre o movimento sem terra e suas ações que desagradam os ruralistas. E aí, Ricardo, você sabe uma das coisas engraçadas que eu vi no vídeo da CPI distrital com o G. Dias, né? No depoimento, o G. Dias... Põe uma foto do G. Dias para mim, aqui em Pia, devia ter uma foto do G. Dias. O G. Dias, se tiver, fácil, claro. O G. Dias, porque hoje é aquele dia que a gente tem só a Mel fazendo a Chiva na produção. Sexta-feira é terrível. Sexta-feira esta menina carrega um piano que vocês não têm ideia, o piano que essa menina carrega. Se ela não, é quase uma heroína, a Mel. Quase. Só não é porque ainda não salvou o mundo. Bom, mas o G. Dias, uma das coisas engraçadas quando ele falava, ele se eximiu de toda a culpa, e o G. Dias, ele acusou o general Penteado. Não é uma piada pronta? O G. Dias acusar o general Penteado. Não, é verdade. A hora que ele jogou a culpa no general Penteado, eu falei, não é possível. Este país é uma piada. É uma piada. É uma piada, e é uma piada essa relação que o governo tem com o movimento Sem Terra. Eu acho isso uma piada, o governo, membros do governo. Veja, o G. Dias é óbvio que ele vai ter problema com o general Penteado. Agora são 14 horas e 31 minutos. Repita. 14 horas e 31 minutos. Ai, Pavinato, uma piada é a relação umbilical promíscua de alguns membros do governo com o movimento do Sem Terra, com o movimento criminoso que é o Sem Terra. Além de convocar o G. Dias e querer saber o que o governo sabia previamente ou não das invasões planejadas pelo Sem Terra, tem que convocar também quem chamou o Stedley para ir para a China, onde ele anunciou invasões. Ele foi para a China num grupo... O Stedley foi chamado, né, pela CPI, o Stedley, o José Rainha. Tem que saber quem financiou... Mas de repente nessa questão isso, cuidado. Mas tem que chamar essa galera toda para saber quem financiou. Como é que ele vai numa comitiva presidencial, professor, e anuncia invasões no Brasil inteiro junto do presidente da República? Teve esse acobertamento de membros da comitiva que foi para a China, por exemplo. Tem muita coisa que conecta membros desse governo a esse movimento criminoso que é o movimento do Sem Terra. E eu acho que o Salles tem que chamar todo mundo, o relator da CPI, o presidente da CPI, tem que convocar todo mundo para a gente poder entender um pouco como é que funciona o financiamento desse movimento, da onde vai o dinheiro, para onde vem o dinheiro. Tem que ter o mesmo rigor que estão tendo com o pessoal dos atos do dia 8, por exemplo. 1.200 e poucas pessoas presas, e até agora na questão da invasão das terras aí que aconteceu à torta e à direita no Brasil, a relação umbilical e, para mim, promíscua desse movimento criminoso com membros do governo, tá tudo tranquilo. E aí, professor Marcelo Suano, G. Dias vai para o trono ou não vai? Eu espero que ele vá.
e que nesse trono ele faça tudo aquilo que ele tem que fazer. Agora, eu vou te falar, primeiro, pegar a estratégia do Salles. Eu lembro que quando foi indicado que o Salles seria o relator, eu parabenizei e disse, foi uma bela sacada, porque o Salles, ele tem capacidade de montar na pauta, dizer quais são as questões relevantes e tentar buscar as conexões. É interessante que o Salles, quando ele traz o G. Dias e quer levar o Rui Costa, ele faz isso sabendo que existe uma alta probabilidade de que a ABIN faça o monitoramento, porque, curiosamente, não caberia a ABIN fazer isso, não é papel da ABIN fazer isso, mas por alguma razão a ABIN faz. Eu gostaria que me explicasse, porque a agência de inteligência que deveria trabalhar com os assuntos que dizem respeito aos interesses estratégicos do Brasil no exterior está monitorando ações de cidadãos brasileiros. Mas isso é uma outra consideração, isso é uma questão estrutural que tem que ser vista e da atribuição. Quem deveria fazer isso é a Polícia Federal. Mas a Polícia Federal praticamente não tem gente suficiente para fazer, então junta todo mundo, a gente faz uma sopa e cada um faz o que pode. Mas tudo bem, vamos tratar. Aí, porque a ABIN, ela prestava conta para o Gonçalves Dias e depois a ABIN foi alocada no Ministério, na Casa Civil, melhor dizendo. Ele vai para a Casa Civil, que não tem a menor sentido ir para a Casa Civil. Porque a função da Casa Civil é outra. No entanto, qual foi a sacada do Salles? Agora são 14 horas e 34 minutos, estamos de volta também na rádio e o professor Marcelo Suano está aqui analisando a função da ABIN e a convocação do G. Dias dentro da CPI do MST. Repita a hora? Agora já está. Demorou tanto que não deu nem para fazer o charme, mas vamos lá. Na próxima a gente faz, mas continuando. E ele tenta vincular, porque são dois pontos. O cara mais bem informado do Brasil, e ali essa é a função dele mesmo, é o cara mais bem informado e a informação ele precisa ter porque ele é o responsável pela segurança presidencial, ele é responsável pela segurança da presidência da República, ele recebe informes e inteligência de todos os serviços de inteligência do país, ele tem a obrigação de saber disso. Então, se ele tem a obrigação de saber, aquilo que a ABIN investiga, independentemente de ser teoricamente função ou não dela, ele tem que estar sabendo. Então o Salles foi preciso, ele tem que saber alguma coisa. O problema é eu fazer as perguntas certas para ele. E o Salles já foi, quero saber como é que o senhor identifica, o senhor tem informações sobre as invasões, fez o monitoramento das invasões do MST. Por qual razão? Porque o MST já esteve época que ele invadiu propriedades de autoridades públicas, inclusive de presidenciais. Então, ele tem a obrigação de ficar sabendo. Lá, ele pesca alguma coisa. E ele vai no Rui Costa, porque no momento que transfere, o Rui Costa teria que estar sabendo também. Porque se a ABIN fez isso, embora seja ou não tarefa dela, o Rui Costa tem que buscar. Qual é a sacada do Salles? O Salles, ele tem como objetivo, única e exclusivamente, buscar os pontos que podem mostrar condutas que são ou prevaricação ou são criminosas por parte do governo. Porque o governo não pode saber que algo está sendo feito criminalmente ou de uma maneira criminosa e ali não tomar nenhuma atitude, como, por exemplo, leva para a China um cara que diz, nós faremos um abril, sei lá o que, vermelho. Por quê? Porque nós queremos que todas as propriedades sejam invadidas, que é uma dívida histórica que o Brasil tem que pagar com aqueles que não têm nenhum tipo de propriedade e vamos, inclusive, destruir o agronegócio se for necessário, porque o agronegócio não produz comida para o Brasil, segundo o discurso e a narrativa deste grupo. Ora, qual é a jogada, então? Mostrar que se porventura sabe daquele ato criminoso, botar no governo ações que, a partir das quais ele pode ser enquadrado em crime de responsabilidade, que ele pode prevaricar. O Salles é brilhante e, por isso, ele está buscando coletar material para compor toda uma peça. E essa peça pode ser o quê? Um pedido de impeachment com base em fatos concretos e acontecimentos de verdade. Exemplo, o pedido que foi feito. Por que eu fiquei contra aquele pedido que foi feito muito recentemente? Porque tem duas coisas que têm que ser separadas para quem faz análise de conjuntura. A primeira delas é um fato, a segunda o que é um acontecimento. Um fato, se eu tropeçar aqui e cair, isso é um fato. Não acontece nada. Agora, se o Pavinato tiver um treco aqui, é um acontecimento porque muda toda a estrutura do programa. O programa é baseado numa estrutura, mesma coisa. Ele recebeu o Maduro, isso é um fato, porque ele é um chefe de Estado, ele tem que receber, mesmo que seja uma figura que produz ojeriza a qualquer pessoa que tem um mínimo de respeito pelo ser humano. Agora, o que é mas é um acontecimento? Não.
O que é um acontecimento? O Brasil fazer um acordo de inteligência e passar informações do nosso serviço de inteligência para a Venezuela. Isso é brincadeira. Isso é um acontecimento. Aí poderia ser algo concreto para fazer um pedido de impeachment. O Salles, que raciocina de uma outra maneira, ele está em busca dos acontecimentos. Aquilo que é estrutural e pode produzir consequências. Dentre elas, a questão de um presidente estar do lado de um cara, sabe, e pode estar estimulando a que faça invasões, o que é um crime. Se não for um crime de responsabilidade, ele está envolvido numa tentativa de desestruturar, não o seu governo, mas desestruturar segmentos da sociedade brasileira que são produtivas, estimulando invasão de propriedade, que por si só já seria ponto suficiente para um pedido concreto de impeachment do presidente, se esta é a intenção, seja da oposição, seja do Salles, seja de quaisquer outros que estão ali. Independentemente disso, o Salles é brilhante e isso que ele está fazendo vai produzir algum resultado. Se não é para acabar com o MST, é pelo menos para dizer, olha, Brasil, essa aqui é a verdade. Resta saber o que vocês querem para o nosso futuro. O que vocês... E é realmente isso, né? E o Lula se vender como ambientalista, né, lá na Europa, só faltou ele de verde, né? Só faltou ele trazer a Greta, levar o Beto Barbosa para cantar Greta, fala para mim, fala o que você sente por mim, ioiô. Greta, o que será? Mas... Para com D. Porque ele fica se vendendo. E o Yanomami, lembra quando ele assumiu que teve aquela crise com os Yanomamis, né? O genocídio Yanomami. Ai, o Yanomami é minha vida. Yanomami aqui, Yanomami colar. Ele foi pra ONU, falou do Yanomami mais. Porque nessa semana teve uma decisão cautelar, né, da juíza Maria Frache, que ela determinou o que o governo federal envie servidores à região dos Yanomamis e comprove no prazo de 48 horas a adoção de medidas junto a órgãos municipais e estaduais para reduzir a vulnerabilidade desses povos. Essa decisão também se estende a outros povos indígenas em condições similares. Segundo a juíza federal, o governo deve atuar para evitar a fome dos indígenas que, pois, conforme pedido do Ministério Público Federal no Amazonas, o que se avizinha, entre aspas, é a alta probabilidade de insegurança alimentar, acidentes, doenças, desnutrição e mortes em razão da hipervulnerabilidade em que se encontram fora das aldeias para tentar recebimento de auxílios. Na petição à Justiça, o procurador Fernando Merloto Soave também pede que a FUNAI, a Caixa Econômica Federal, e o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, sejam condenados para a adequação das políticas públicas referente a benefícios sociais. Então, falou-se muito de Yanomami. O Lula foi para... ele trouxe milhões para uma... Cadê esses milhões? Sobrou só um sabugo? É isso que parece, Paulo Nicoli? O problema do Fundo Amazônia é que a gente não vê os resultados desse fundo, né? Onde eles estão sendo aplicados. No início, aliás, uns meses atrás, a gente ouviu falar que o Flávio Dino ia comprar equipamentos, né? Helicópteros. Mas, na prática, isso não envolve a segurança alimentar, a segurança da saúde e da sobrevivência dos indígenas, né? Então, mais do que tratar da burocracia, né, do Estado, são necessárias ações efetivas, né? Então, mandar assistência médica, enfim, a proteção dos territórios também se faz importante, mas o fato é que, por enquanto, o que a gente vê mais do governo Lula é mais discurso do que prática, né? Isso vale também para a área econômica, para vários segmentos, diga-se de passagem, né? Mas é uma questão delicada, né? Uma vez que muitos desses povos vivem isolados e tem um grande, difícil acesso, né, até eles, e isso dificulta a ação das autoridades, né? É algo que a gente tem que levar em consideração. E fora também o fato de que o narcotráfico tem tomado conta de muitas regiões amazônicas em que sequer o Estado chega e onde há povos isolados. E a estes povos indígenas que vivem nessas localidades, exatamente hoje é mais difícil o Estado agir. E é fundamental que a Justiça imponha sobre o governo
verificações, né, e faça também audiências exatamente para ver o que o governo está ou não deixando de fazer. Porque senão essa ideia do genocídio começa a passar como uma batata quente de um governo para o outro. E se o governo Lula não mostrar nenhuma eficácia em relação à proteção desses povos, as mesmas acusações que foram feitas ele vai ter que se declarar genocida. Será que ele vai se declarar genocida? Não, e a grande... Não é hilário se não fosse... Não seria hilário se fosse trágico? Pois é. Porque ele só falou, tirou o dinheiro dos outros... o Lula foi para os Estados Unidos, trouxe não sei quantos milhões para a Amazônia. O Lula foi para a Inglaterra e pegou não sei quantos milhões do Ray Charles. Jack. Agora, pro Yanomami, que é bom, nada. Ele tá usando o Yanomami de comiseração, igual esses vagabundos que pegam criança e levam no trânsito e põem na rua para conseguir dinheiro. Bela imagem. Porque isso é coisa de vagabundo que usa vulnerável para conseguir dinheiro. Bela imagem. Você não acha isso? Faz todo sentido. Porque o negócio é o seguinte, o governo Lula, ele tem se utilizado do limbo da transição. O que é o limbo da transição? Quando você perde a eleição, um governo perdeu a eleição, até que um novo governo assuma, você tem um período de transição. Só que muita coisa acontece nesse limbo e também nas primeiras semanas que o novo governo assumiu. O Lula está se aproveitando desse período para dizer, olha, não tem nada a ver com isso, isso é da conta do Bolsonaro. O caso dos Yanomamis foi um desses, né? Descobriram já no governo Lula que havia uma crise medonha ali e ele tentou jogar a culpa para o governo anterior e falou, não, vou resolver, etc. Fez todo um furdúncio, um grande escândalo, questionaram a Damares, ela explicou as medidas que já tinha tomado, etc. Só que aí no final não se fez nada. Quer dizer, se necessitou de a decisão da Justiça Federal, é porque nada foi feito. Não é que o Lula, na liderança do seu governo, com o Ministério dos Povos Indígenas, com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério do Planejamento, etc., se programou e de forma rápida e eficiente foi lá e atendeu os Yanomamis. A Guajajara é um engana-trouxa. Exatamente. Porque Guajajara mais Lula, o que dá? Guajajararaca. Né? O que é? A ministra dos povos originários mais o presidente, Guajajararaca. Está virando ministra decorativa. Porque... Veja, porque nada resolve. E aí o negócio para fazer reuniãozinha do Conselhão, né, com o Felipe Neto, gastou-se 324 mil. Foi 324 mil, passagem, hospedagem, o regabof lá, o engasgagato que serviram, 324 mil. E ontem, no começo do julgamento do Bolsonaro, na relatoria se falou, a reunião com os embaixadores, Bolsonaro gastou 12 mil reais. Nossa. Aí para fazer o conselhão, que não serve para nada, 324 mil. Agora, 324 mil, quantos Yanomamis você não salvava? Exatamente. E outra, se fez propaganda, não só se utilizou os Yanomamis para tentar se buscar verba internacional, Fundo da Amazônia, Ray Charles, o cacete A4, como também se fez uma espécie de propaganda, um trabalho de relações públicas para que a população passasse a pensar que este dinheiro não só já estava na conta do governo, como seria imediatamente utilizado para salvar os Yanomamis, porque o Lula, o líder internacional, a referência para o mundo, havia conseguido essa grana imediata. Não tem nada na conta do governo. Quer dizer, são negociações absolutamente iniciais. Se fosse esperar realmente esse dinheiro todo chegar no Brasil, não ia sobrar Yanomami e nem outras tantas tribos para contar a história. Quer dizer, é muita propaganda e pouco fato. Aliás, poucos acontecimentos, como diria o professor.